E qual foi a resposta de Jesus para Nicodemos? A resposta foi: que a paz de Jesus nos abençoe. É sempre muito gostoso estar aqui. É um momento muito especial em que a gente sente toda essa energia, essa vibração do plano espiritual conosco. E eu sempre gosto de falar a frase que estamos aqui reunidos para conhecermos, meditarmos, sentirmos e vivenciarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então vamos fazer. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Mas antes de começar a reflexão, vamos fazer a nossa prece? Então convido a todos a fecharem um pouquinho os olhos e deixem vir à sua mente a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Sintam Jesus bem próximo a você. Sintam Jesus no seu coração. Sintam o Mestre nos seus pensamentos. Escutem o sussurro dele falando no seu ouvido a seguinte frase: eu vim para lhe ajudar a aprender a amar. Sintam também a presença dos bons espíritos que nos acompanham. E vamos assim todos unidos nessa corrente de amor, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de domingo, para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus e pedir a Ele humildemente que derrame sobre nós as suas bênçãos. Bênçãos de força, fé, coragem, resignação, para que possamos perseverar no caminho do bem. Que assim seja. Viva Jesus! Então comentei que hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Meu objetivo aqui hoje é para que a gente possa refletir e compreender por que uma pessoa que tem o coração puro é uma pessoa que não deixa espaço para o lado negativo. Ou seja, é uma pessoa que tem pensamentos positivos, palavras positivas e atitudes positivas. Mas vamos começar com o que Marcos nos trouxe no capítulo 10, lá nos itens 13 e 16. Ele fala o seguinte: trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. Claro que a gente escuta essa frase e a gente se pergunta, por que Jesus utiliza a infância como símbolo de pureza? Eu vou trazer aqui dois motivos. O primeiro é porque Jesus sabia que no período da infância a criança está mais suscetível ao bem. Por que ela está suscetível? Porque os seus instintos ficam adormecidos nesse período. Então a criança é mais dócil. Sendo mais dócil, ela tem assim esses gestos inocentes e principalmente desprovidos de egoísmo. Eu tenho certeza que todos aqui têm histórias que já viram, já vivenciaram ou já ouviram a respeito dessa felicidade, essa alegria que as crianças nos transmitem. Eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo que eu recebi, a história de um vídeo que eu recebi essa semana pelo WhatsApp. É interessante, a gente prepara o evangelho, mas alguns conteúdos sempre vêm na semana para ajudar a gente a enriquecer. É um vídeo muito bonitinho de três meninas de mais ou menos 2, 3 anos de idade que estavam brincando de se abraçar. Então uma olhava para a outra assim, dava aquela gargalhada gostosa e ia, dava aquele abraço. Aí ela parava, soltava, ia para a terceira, dava risada de novo e gargalhava e se abraçava, gostoso. A alegria delas dessa pequena brincadeira de se abraçar era contagiante. E por que é contagiante? Porque é isso, a criança ela pratica o amor puro. O que é o amor puro? Aquele que sente alegria em realizar, aquele que realiza pensando no próximo, aquele que realiza sem esperar nada em troca. Então a criança é assim, ela
sempre pensa no lado positivo, naquilo que é bom. E tem um outro vídeo que eu também assisti essa semana, que é muito interessante em relação a esse lado positivo. É uma criança já de uns 5, 6 anos de idade, que ela tinha participado de um evento esportivo. E aí faz uma entrevista para ela perguntando, como foi para você a corrida? E olha o que ela responde. Ela fala o seguinte, a corrida foi épica. Eu saí em 7º lugar e cheguei em 2º. E não sei se você reparou, mas eu fiz a melhor volta da pista. E a alegria da criança falando isso também contagiava. Olha só como ela olhava o lado positivo, que ela havia saído em 7º e chegado em 2º. Então a criança é assim, ela olha o lado positivo, ela olha sempre o bem, ela faz o bem, ela espera o bem, ela vê o bem em tudo. Ou seja, ela faz o bem pelo bem. E a gente sabe que Deus, em sua infinita bondade, Ele criou esse momento da infância com um objetivo, para ajudar com que a criança se aperfeiçoasse. Esse objetivo de deixar o instinto adormecido é para que facilitasse que ela estivesse mais acessível para receber ali os ensinamentos, a educação dos pais. Por isso que sim, os pais ou aqueles incumbidos de educá-la têm aí uma responsabilidade para aproveitar esse processo da infância. Falei do primeiro motivo, mas e o outro motivo? Sim, porque todas as palavras de Jesus têm um sentido, mas ela se expande muito além. E para ajudar a gente a entender o outro motivo, eu vou trazer o texto que o João, o evangelista, traz lá na instrução dos Espíritos desse capítulo. Ele diz o seguinte: essas palavras, sábias em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é a esperança. Olha só, a segundo objetivo, o que quer dizer com isso? Que Jesus estava convidando as criaturas adultas, aquelas que ainda estavam na infância da sua inteligência, na infância da compreensão, aquelas que estavam dando os primeiros passos em relação às leis divinas, os primeiros passos em relação ao conhecimento de si mesmo, os primeiros passos em relação ao conhecimento da vida espiritual. Então Jesus falava, ele queria transmitir esse longo processo, um processo que vai se estender séculos afora, esse processo da educação nos próximos tempos. Esse era o objetivo de Jesus. E para ajudar a gente a compreender, eu trouxe aqui aquela frase pergunta que eu tenho certeza que a maioria conhece, que quando Nicodemos procurou Jesus e perguntou qual era a melhor maneira, qual era o melhor meio para entrar no reino dos céus. A gente está falando aqui do mesmo reino de Deus, certo? O mesmo reino que só vai entrar aquele que for humilde e puro de coração. E qual foi a resposta de Jesus para Nicodemos? A resposta foi nascer de novo. Por que eu estou trazendo isso? Para que a gente entenda que esse processo de educação não é um processo que vai acontecer numa única existência. É um longo processo de educação, é um longo processo de aprendizado. E é importante reforçar isso porque a gente não pode perder de vista que nós voltamos várias vezes para irmos nos aperfeiçoando progressivamente. Então é imprescindível vivermos muitas vezes nesse mundo, em corpos diferentes e em épocas variadas, para que a gente possa aí progredir, estar sempre aprimorando os nossos entendimentos das leis divinas, aprimorando o conhecimento de nós mesmos. Então esse é o nosso processo. E qual que é o nosso destino? O nosso destino é nos tornarmos homens de bem, como está lá no capítulo 17 do Sede Perfeitos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Esse é o nosso destino. Mas a reflexão aqui é, e agora? Eu falei tudo isso, mas e eu, já adulto? Será que eu sei realizar o bem? Será que eu consigo manter o meu coração puro? Ou será que às vezes eu me identifico com a frase de Paulo de Tarso que diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço.
E se a gente se identifica com essa frase, a gente identifica que a gente está em uma grande distância entre onde nós estamos e onde queremos chegar. Isso é importante porque a gente identifica que tem sempre algo a desenvolver. Esse é o processo. E quando a gente identifica que tem algo que a gente quer desenvolver, tem algo que é muito importante a gente ter em mente. E é isso que eu quero trazer aqui, que quando a gente tem algo para se desenvolver, é importante a gente prestar atenção na natureza que Deus criou. Porque a natureza sim nos ensina. O que ela nos ensina? Que existe uma sequência dos acontecimentos. O que ela nos ensina? Como é essa sequência? É simples. Não posso esperar que eu vou colher alguma coisa se eu estou apenas semeando. Não dá para esperar colher frutos de uma árvore que está ainda com os primeiros galhos. Tudo tem um processo, tudo tem o seu tempo. É importante a gente ter isso em mente. Por quê? Para que a gente não desanime, para que a gente não cobre de uma hora para outra o perfeccionismo em buscar um resultado. Então tudo tem o seu tempo, é um processinho, é essa longa jornada a qual Jesus se referiu. E para nos ajudar a entender, eu trouxe um texto aqui de André Luiz e Chico Xavier que se chama Construir. Vou trazer algumas frases, não é o texto completo, mas algumas frases para a gente utilizar essa ideia da natureza de sequência. Olha o que eles nos trouxeram. Eles falam o seguinte: para construir, a natureza gasta séculos de serviço. Para construir a casa, grande turma de obreiros despende longos dias. Para construir o jarro de legítima porcelana, o ceramista utiliza tempo enorme de vigília e preparação. Para construir o avião, primorosa equipe de técnicos associa prodígios de inteligência na ação de conjunto. Ou seja, para construir é sempre necessário tempo, trabalho, disciplina, devotamento. Tudo a seu tempo, tudo tem essa sequência, esse processo. E tem um outro texto do André Luiz que eu adoro. É um texto que ele coloca lá no prefácio do livro Nosso Lar. Olha o que o André Luiz nos faz para a gente fazer essa associação da natureza. Ele fala o seguinte: o grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Olha que linda essa frase. Eu sou apaixonada por esse texto do André Luiz. Essa é a ideia da natureza. O rio vai um dia se encontrar com o mar intenso, esse mar da eterna sabedoria, mas ele tem um processinho que ele precisa seguir. É lindo, né? Essa frase. Vou parar aqui só um minutinho para ver se tem já alguma mensagem. Falar bom dia. Bom dia para todos os outros que eu não falei bom dia. Não tem nenhum comentário aqui ainda. Então tá bom, então vamos continuar. Bom dia a todos para quem eu ainda não falei bom dia, tá bom? Bom, voltando lá que eu falei no começo. Que hoje nós vamos refletir e compreender por que uma pessoa que tem um coração puro não deixa espaço para o lado negativo. Ou é aquela pessoa que tem pensamentos positivos, palavras positivas e atitudes positivas. Então vamos entrar um pouquinho mais nessa seara agora. E para isso eu trouxe um belíssimo texto do Gandhi. Olha o que o Gandhi fala. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenham seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores positivos tornam-se seu destino. Olha que lindo, é um ensinamento muito parecido com o que a gente falou da natureza, né? Da sequência dos acontecimentos, é isso que o Gandhi está dizendo. Por quê? Pensamento positivo gera palavra positiva, que gera atitude positiva, que geram hábitos, que vão gerar valores e que vão te ajudar a chegar no seu destino.
Qual que é o destino que a gente conversou aqui agora há pouco? Nos tornarmos homens de bem. Como o texto do Gandhi fala sobre pensamento, começa sobre pensamento, eu vou fazer um pequeno teste aqui. Vou pedir para que vocês respondam aqui nas mensagens o que você está pensando agora. Escreve lá para mim o que você está pensando agora. Depois a gente vai ler. Enquanto você escreve, eu vou ler um segundo texto. É um texto do livro Pensamento e Vida, do Chico e do Emmanuel. O texto se chama O Espelho da Vida. Fala o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. É um lindo texto e muito parecido com o de Gandhi, não é? Porque ele fala dessa importância de pensamento, palavra e atitude. Vou até repetir aqui as palavras finais. Ele fala: a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Muito bonito. Por que estou trazendo esses textos para a gente refletir? Porque um dos assuntos que está nesse capítulo 8, ele fala o seguinte: a verdadeira pureza não está somente nos atos somente, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Ou seja, eu estou querendo reforçar aqui o pensamento, esse atributo do Espírito que tem o poder da criação, para que a gente tenha consciência sobre a força do pensamento, para que a gente lembre sobre isso, para que a gente tenha consciência. Será que eu sei que tudo que eu penso fica na minha aura? Será que eu sei que tipo de pensamento eleva a minha frequência vibratória? Eu acho que a gente sabe, né? É o amor, aquele amor desinteressado ajuda a elevar a frequência, mas eu preciso estar com um pensamento elevado. Qual que é o pensamento agora que abaixa a nossa frequência vibratória? Sabemos que é o ódio. O ódio abaixa a frequência vibratória. Então, esse pensamento de ódio. Então, a gente precisa ter sempre essa consciência do poder de criação do pensamento. Mas é difícil, né? É difícil a gente manter o nosso pensamento focado naquilo que estamos fazendo. Por isso que eu fiz aquele pequeno teste, perguntando para vocês o que você está pensando agora. Vou dar uma olhadinha aqui se alguém respondeu o que está pensando. Ah lá o Márcio colocando: pensando em Jesus e no esforço que você faz para trazer essa reflexão super útil para nós. Obrigada, Marquinhos. Esse é o pensamento. A Márcia: como é bom saber refletir nos ensinamentos. Obrigada pela contribuição, Marquinhos, sobre o pensamento. É isso. Pensamento tem um comentário da Nájila aqui que ela acabou de colocar, eu vou ler. Precisamos abrir os nossos corações assim que as lições possam cair profundamente em nós, alterando a nossa estrutura mental, alterando a estrutura do coração, confiando em Jesus, no seu coração, na sua misericórdia. É isso mesmo, Nájila, mas tudo começa aí com o coração e com o pensamento. Mas essa é a importância do pensamento, porque nosso pensamento viaja, às vezes a gente perde o foco, a gente pode estar aqui e pensando já o que vai fazer para o almoço, ou tocou o telefone e se distraiu. O nosso pensamento, ele se distrai facilmente. Então é muito importante a gente ter essa consciência do foco e do que nós estamos pensando. O pensamento é tão importante que eu trouxe um texto que o André Luiz também coloca lá no livro Domínios da Mediunidade. André Luiz nos fala o seguinte: imaginar é criar. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Olha só que importante que ele está fazendo. O pensamento não gera só atos em nós, também gera pensamentos nos outros. Então, isso é muito importante. E tem um outro livro que eu gosto muito, que se chama A Segunda Morte, que também traz a importância do pensamento. Olha o que ele fala: a criatura humana, em geral, nada sabe da estrutura do universo. Os pensamentos caminham e têm vida. Mas o que o homem ainda não sabe é que a mente humana tem o poder de imprimir
direção e destino ao pensamento e é capaz de atingir o alvo visado. Uma mente atinge outra que seja neste mundo ou em outro, neste plano ou em outro. Atinge o objetivo e provoca no ser portador da mente alcançada atitude de harmonia ou atitude de desordem e perturbação. É muito forte esses dois textos. Para que eu estou trazendo? Para a gente reforçar a importância de termos consciência dos nossos pensamentos. E esse reforço é para estar nesse capítulo, porque ele traz no final um resumo que eu acho perfeito. Ele fala o seguinte: a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou um progresso. A pessoa que pensa no mal, mas repele, o progresso está em vias de se realizar. Aquela que pensa no mal e se satisfaz é porque o mal ainda está ali em plenitude de sua força. Então é para a gente compreender esse processo do pensamento. E como todos nós aqui estamos nesse mundo de prova e expiação, sabemos que todos somos imperfeitos. Então ter mau pensamento ou pensamentos negativos ainda é natural em nós. Então todo esse processo, de ter mau pensamento é natural porque é um resultado de uma imperfeição da alma. Mas à medida que a gente vai nessa evolução, vai progredindo, a gente vai esclarecendo e a gente vai aí dentro desse longo processo que Jesus quis nos trazer, quis nos ensinar, que com o tempo a gente vai aprender a repelir o mau pensamento, o pensamento negativo. E a gente vai chegar um dia a um estágio que a gente não vai nem mais sequer pensar no mal. Esse é o nosso processinho. Só ver se tem mais algum comentário aqui. A Marta dizendo: pensando como é bonito e sábio a nossa existência. Que lindo, é isso mesmo. É maravilhosa essa existência e esse processo de progressão, da gente ir aprendendo e evoluindo passo a passo, progressivamente. Bom, dando continuidade. Eu falei no livro, lá no texto do livro Pensamento e Vida, que a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Esse é o texto do Emmanuel. Nós já falamos sobre o pensamento, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as palavras. Porque nesse capítulo também tem uma passagem que se chama Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, em que os fariseus e os escribas questionam a Jesus por que os discípulos estavam ali comendo sem terem lavado a mão. Para eles isso era violar uma tradição. E olha o que Jesus responde, olha o ensinamento que ele traz. Ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Porém, as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, os furtos, os falsos testemunhos. Essas são as coisas que fazem o homem impuro. O ato de comer com as mãos para lavar não torna o homem impuro. Olha o que ele está falando. Então Jesus está enfatizando mais uma vez essa ideia de palavra, de pensamento, palavra, ação, e que tudo sai do coração. E ele fala, que sempre que sai da boca que é mais importante. O que sai da boca que a gente fala são as palavras. Ele fala até dos falsos testemunhos. Então eu vou fazer um outro pequeno exercício aqui sobre as palavras. Eu vou falar aqui 3 palavrinhas. E a gente vai reparar como a gente se sente em relação a essas 3 palavras. As palavras são amor, paz, harmonia. Vou repetir. Amor, paz, harmonia. Eu não sei vocês, mas quando a gente ouve essas palavras, o nosso sistema nervoso se altera. E a gente até se tranquiliza. Sente essa sensação de paz, sente uma energia muito boa, não sente? Agora eu vou falar outras 3 palavrinhas. As palavras são ódio, violência e crime. Vou repetir. Ódio, violência e crime. A realidade não mudou, estamos aqui no mesmo ambiente. Mas a forma de sentir mudou, não mudou? Fica um pouco mais denso, a gente parece que sente esse peso dessas palavras. Assim estou fazendo esse pequeno exercício aqui em relação às sensações. Mas a física quântica comprova que essa sensação, isso é real.
acredito que alguns já ouviram falar sobre a pesquisa do Masaru Emoto, no qual ele demonstra como as palavras influenciam a água. Ele colocou palavras ali próximas às águas e tirou fotos. E ele conseguiu comprovar aquela água cristalizada, como que a palavra influenciou aquela água, aquela foto. A palavra amor deixa a imagem brilhante, muito linda. E a palavra ódio deixa a imagem mais opaca e não com tanto brilho, não com o mesmo formato. É muito interessante. E se a gente parar para pensar que o nosso corpo é formado de 65% a 70% de água, imagine o que nós fazemos com o nosso corpo e com o corpo dos outros, com as nossas palavras. Então é muito importante a gente também ter conhecimento das palavras, porque ela pode ser um bálsamo renovador ou uma chuva de espinhos. Ela é muito poderosa. E na maioria das vezes a gente não pensa antes de falar. A gente tem uma intenção, mas as palavras que a gente utiliza acabam gerando um resultado completamente diferente do que a gente tinha imaginado. Por isso que é importante conscientemente nos esforçarmos para falar cada vez mais de maneira mais positiva, porque isso vai trazer bem-estar, como esse pequeno exercício que a gente acabou de fazer. Eu fiz um treinamento há pouco tempo, um treinamento sobre comunicação com uma fonoaudióloga empresarial chamada Débora Brum, e ela também reforça que a linguagem positiva, ela não traz nada desse lado que a gente está falando da física quântica ou da sensação, mas ela fala que a linguagem positiva melhora os diálogos, evita aqueles conflitos e traz sim resultados mais satisfatórios. Por quê? Porque não cria barreira e aí está mais propício à colaboração. É muito importante a gente ter esse conhecimento também. E ela faz dentro do seu treinamento, ela reforça um tema que eu também tenho certeza que a maioria já ouviu falar, sobre a importância da gente se esforçar para tirar o não das frases. Porque o não, ele é denso e ele muitas vezes ele traz um resultado completamente oposto àquilo que a gente está querendo falar. Então que tal mais um exercíciozinho aqui para a gente pensar a respeito? Eu vou falar 3 frases que tem o não e a gente vai transformar essas frases em frases positivas. Porque o não é assim. Se eu falar aqui agora, não pense no elefante branco, eu tenho certeza que todos já visualizaram, já veio na mente o famoso elefante branco, já veio uma imagem aí de um elefante branco. O não, ele acaba reforçando aquilo que você não quer. Então olha as 3 frases aqui pra gente fazer esse pequeno teste. As frases são: não esqueça de me ligar, não deixe o copo cair, não deixe a louça suja. Como que a gente pode trocar essas frases por frases positivas? Então, ao invés do não esqueça de me ligar, que tal trocar o esqueça pelo positivo lembrar? Então, ao invés de falar não esqueça de me ligar, fale lembre de me ligar. É uma frase positiva, ela vai gerar colaboração. Ao invés de falar não deixe o copo cair, que tal falar segure firme esse copo? Em vez de falar cair, você fala segure. Ao invés de falar não deixe a louça suja, fale lave a louça por gentileza. Então você está trocando as frases e elas vão criar essa colaboração. São pequenos gestos que aos poucos a gente vai se esforçando e que sim vão trazer muitas recompensas, vão trazer esse processo da gente se sentir sempre mais equilibrado, mais com a vibração, com a alta vibração. Então, a expressão verbal, as palavras, elas têm esse objetivo de abençoar, de instruir para coisas boas, para transmitir o bem. E para reforçar, eu trouxe um texto lá do Reformador, da revista Reformador, um texto do Emmanuel, que se chama Criação Verbal. E olha só o ensinamento que Emmanuel nos traz. Ele fala o seguinte: toda frase, no mundo da alma, é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. É exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Não pense no elefante branco. Tenho certeza que o elefante branco veio na mente de todo mundo. Então ele cria essas imagens no pensamento. Continuando aqui. Temos assim frases e frases. Duras como aço, violentas como fogo, suaves como brisa, reconfortantes como sol, mordentes quais lâminas,
providenciais, como bálsamos. À vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras. Palavras bênçãos, palavras armadilhas, palavras luzes, palavras esperanças, palavras alegrias, palavras promessas, palavras realizações, palavras trevas, palavras aflições, palavras problemas, palavras consolos. Sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. É um lindo texto do Emmanuel que reforça a importância de termos consciência sobre o que falamos. E tem um outro pequeno texto do Emmanuel, do Chico, que fala também, que é uma lembrança aqui muito bonita. Olha só que eles nos trazem no livro Bênção de Paz. Saibamos compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas em nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal para aquele que faz o lançamento na criação. É muito lindo esse processo, a gente ter essa consciência da palavra. Vou parar só mais um minutinho aqui para ver comentários. A Valéria fala: lembrei da frase, o seu silêncio é uma prece. Precisamos refletir sobre isso, já que muitas vezes não é porque estamos em silêncio que estaremos emitindo pensamentos elevados e positivos. Perfeito, Valéria, é isso mesmo. A Marta nos diz: essa consciência do pensamento faz com que possamos ter uma mentalidade de crescimento que nos ajuda a viver os desafios de forma produtiva. É isso, é olhar o lado positivo de tudo. Essa é a ideia que ele utiliza a criança, porque a criança vê o bem, ela olha o lado positivo. A Nájila nos diz: pessoas amarradas por normas opressas mal podem se locomover para o crescimento interior. Por aspiração são anuladas, gestos são vigiados, anseios são negados constantemente. Perfeito, Nájila, é isso mesmo. Mas damos continuidade aqui. Eu vou voltar de novo na frase que Jesus trouxe ali a respeito do lavar as mãos, porque ele fala o seguinte: o que sai da boca procede do coração. Tudo parte do coração. E o livro Pensamento e Vida, essa outra mensagem que eu trouxe, ele também fala isso. Eu vou trazer aqui de novo a pequena frase que reforça sobre o coração. Lá fala: a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face. Ou seja, tudo parte do coração. Um coração elevado e puro é capaz de exteriorizar esse amor que Jesus veio nos ensinar através dos seus exemplos e através do Evangelho. Esse é o processo. Então, resumindo tudo que a gente viu até aqui, se você está aqui focado, me acompanhando, você vai entender o seguinte: essa mensagem que eu quis trazer, que se eu tenho um coração puro, meu pensamento está elevado, minhas palavras são positivas, minhas atitudes serão positivas, que se tornarão hábitos, que se tornarão valores, que me ajudarão a atingir o meu destino de um homem de bem. Esse é o resumo. E claro que pode ficar ainda uma última pergunta. E a pergunta é: como que eu faço para lavar o coração? O que eu tenho que fazer para manter esse coração puro? Vou trazer aqui 3 situações que a gente pode fazer. Primeiro, o próprio capítulo fala que é através da religião. Porque toda religião que ajuda a tornar o homem, a transformar o homem em um homem de bem, deve ser respeitada. Se ela conseguir fazer isso, ela vai alcançar o seu objetivo. Então a gente tem sim que respeitar todas as religiões que fazem isso. Ela vai ajudar nesse processo. E para reforçar, eu trouxe aqui um pequeno texto do livro Francisco de Assis, um livro escrito por José Nunes Maia. Olha o que está escrito lá no livro. Todas as religiões são raios do mesmo Deus, com esquemas variados a fim de despertar nos homens a natureza divina, programada em seu íntimo pelas mãos do Criador. Olha que frase linda, ela reforça o quê? Que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, a gente já falou sobre isso.
Então ela está programada no nosso íntimo. E todas as religiões que ajudam a acessar essas leis têm que ser ali abençoadas, porque elas vão ajudar nesse processo de despertar. É muito lindo esse respeito que a gente tem. A segunda maneira que eu trouxe aqui é o famoso orai e vigiai. Orar ajuda a purificar o nosso coração. Então, as vibrações que a prece, elas nos trazem paz, nos trazem contentamento, nos trazem equilíbrio e nos ajudam, sim, a purificar o nosso coração. Até como o texto que está aqui, às vezes você pode parar aquele minuto de silêncio, não precisa orar. Deus está te escutando e você está escutando Deus. Então orar ajuda, sim, a purificar o nosso coração. Então sempre que você sentir necessidade, cuida de você, ora. Se não conseguir fazer oração, não conseguir ficar em silêncio, leia, faça uma leitura edificante, escute uma música que te ajude a equilibrar. Por que a música? Por causa das palavras. A gente acabou de colocar aqui como as palavras positivas também vão trazer esses sentimentos. Então escuta uma música gostosa que vai te ajudar a purificar o seu coração. E a terceira maneira é as atitudes caridosas, desde que sejam desinteressadas. Se você praticar a caridade, ela vai te ajudar a purificar o coração. Tanto que a gente fala no Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então essa é uma das maneiras de purificar o coração. Bom, a gente está chegando aqui na parte final e eu trouxe pra gente uma história. Sempre tem que ter uma história, né? Não dá pra gente não ter uma historiazinha maravilhosa de Chico Xavier. E a história se chama Vá com Deus. É uma história que está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Então eu vou contar aqui mais ou menos a história. Era uma manhã de sábado e o Chico estava indo para o trabalho. Só que ele estava apressado porque ele tinha dormido demais. Ele tinha ficado a noite anterior psicografando obras do Emmanuel e ele acordou um pouco atrasado. E como ele estava atrasado, ele resolveu não esperar pela charrete. Ele resolveu ir caminhando até o escritório da fazenda. E fala aqui no texto que ele não caminhava, que ele estava tão preocupado que ele andava velozmente. E a hora que ele passou em frente a uma casa de uma senhora chamada Dona Alice, essa o chama para conversar. Chico, estou te esperando desde as 6 horas da manhã. Desejo-lhe uma explicação. Mas o Chico estava o quê? Com o pensamento longe, com o pensamento que ele tinha que chegar no trabalho. E ele responde para ela, estou muito atrasado, na hora do almoço eu lhe atendo. E ele continuou caminhando. Ele não deu atenção para Dona Alice. Mas aí Emmanuel chama a atenção do Chico e fala, Chico, volta lá e dá atenção para ela, porque você não vai gastar mais do que 5 minutos para isso. E assim ele fez. Ele voltou. Ele foi atendê-la. E quando ele voltou, a Dona Alice responde, ah, Chico, eu sabia que você voltaria. Eu conheço o seu coração. Olha ela reforçando que ela conhece o coração do Chico, o coração amoroso. Ele estava com o pensamento longe. E aí o coração dele estava distraído. Mas ela sabia do coração dele. E aí ela pede a explicação em relação a uma medicação que ela estava tomando. Uma medicação do Bezerra de Menezes que havia sido passada pelo próprio médium. Esclarecendo isso, passando a explicação, ela agradece e se despede, dizendo, muito obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. E assim Chico, apressado, volta correndo, volta andando apressadamente para o trabalho, para tentar recuperar um pouquinho o que ele considerou tempo perdido. Mas Emmanuel, sempre amoroso, chama de novo a atenção do Chico e fala, Chico, para um pouquinho agora e olha para trás. Olha o que está saindo da boca da Dona Alice. E ele olha e vê saindo da boca dela fluidos luminosos, e esses fluidos indo em direção e entrando no corpo do Chico. E aí Emmanuel esclarece, olha só, Chico, o que acontece quando a gente realiza atos caridosos com os nossos irmãos. Imagina você que ao invés de falar vá com Deus, ela tivesse falado vá com o diabo.
Da boca dela estariam saindo outras coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. Então, Emmanuel, né, traz essa lembrança, essa importância da palavra, o que sai da nossa boca de acordo com aquilo que a gente está falando. E aí, a partir desse momento que Chico recebeu esses fluidos luminosos, ele se acalmou. E aí ele voltou andando agora naturalmente de volta, indo em direção aí ao seu trabalho. Então, é uma linda história que ela resume muito do que a gente falou aqui hoje, porque o Chico estava apressado no começo, e como ele estava apressado, o pensamento estava com outro foco, ele não deu atenção a Dona Alice. Aí ele precisou da ajuda do Emmanuel para chamar a atenção. Para quê? Para que ele doasse o seu tempo, o seu ouvido, o seu conhecimento. E Emmanuel aproveitou essa oportunidade para nos ensinar sobre esse benefício da palavra, o como a palavra pode abençoar. E para falar a palavra, com certeza o coração da Dona Alice estava olhando para o positivo, seu pensamento pensou no positivo para poder falar para ela isso. Mostrou esse benefício da palavra positiva, como esses fluidos luminosos foram positivos e foram importantes para o Chico, porque ajudaram com que ele se acalmasse e aí ele continuasse em paz naturalmente para o seu trabalho. Então é uma pequena história que nos reforça todo esse processinho de coração, pensamento, palavra, atitudes. E como hoje, meu dia de exercícios, eu vou deixar aqui um exercício, um desafio para o dia de hoje. Que cada um possa, todos nós, cada um, dentro do seu ambiente familiar ou do seu convívio social, possa encontrar uma oportunidade no dia de hoje para colocar em prática, para vivenciar o Evangelho que a gente refletiu essa manhã. Ou seja, para que você encontre uma oportunidade para ter um pensamento positivo, seja através de uma oração para alguém, para que você leve uma palavra positiva para alguém, ou que você tenha uma atitude caridosa, positiva em relação a alguém. Trabalhe esse processinho. Tente identificar pelo menos uma oportunidade. E quando você fizer isso, na hora que você deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e você lembrar da frase do Paulo de Tarso que ele falava, porque não faço o bem que eu quero, você vai falar para você mesmo, hoje eu consegui fazer o bem que eu quero. Então, e é um processinho, a gente vai ali pequenos passos, né, plantando sementinhas para que a gente vá progredindo, para que aos poucos a gente consiga mais e mais ter sempre pensamentos positivos, palavras positivas e atitudes positivas. Tudo a seu tempo, lembrando da sequência da natureza. E para a gente encerrar, um texto maravilhoso, também do Francisco de Assis, no livro Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia. Olha o que Francisco de Assis nos fala quando ele é questionado sobre a felicidade. Olha a resposta. A verdadeira felicidade exige na vida de cada um a pureza de pensamentos, de ideias e de sentimentos, a pureza de coração, da palavra e da vida. É um lindo texto, uma linda mensagem de Francisco de Assis, nos reforçando todo esse conteúdo. Então é isso que eu trouxe para hoje. Então, peço a Jesus que esteja sempre ao nosso lado, no dia de hoje, durante a semana, e que os nossos anjos estejam ali conosco, nos ajudando nesse processo de pensar, falar e agir. Então, obrigada, gratidão a todos por mais essa manhã de reflexão, de muito amor, e desejo um excelente e abençoado domingo e uma semana maravilhosa. Gratidão a todos. Obrigada. Até a próxima.